Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje vamos para o estudo número 76 do Livro dos Espíritos. Isso na nossa contagem, de vídeos. Então, olha só, se você está chegando agora, nós já temos 76 vídeos lá para trás, que você pode voltar lá na playlist de estudo e começar desde o início, se você quiser. Então, vejam, hoje nós vamos continuar, então, vamos continuar na questão 361, mas vamos identificar aqui, É no capítulo lá onde tem o retorno à vida corporal e vamos entrar agora no subtítulo Faculdades Morais e Intelectuais, tá? E começa na questão 361. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: de onde vêm, para o homem, as qualidades morais boas ou más? A resposta dele: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então ele diz, não vem de lugar nenhum a não ser de você mesmo. Tá? As qualidades morais e intelectuais, elas vêm do espírito, que encarna naquele corpo. O corpo por si só, sozinho, ele não tem capacidades intelectuais. Então quando falam assim, olha, tal pessoa tem a genética que provê que ela seja mais inteligente, genética não dá inteligência. Se você, claro, tiver um corpo bom, perfeito, o cérebro constituído normalmente como qualquer um, a inteligência só vai depender do espírito. Agora, se tiver qualquer problema, aí já se trata de uma deficiência. Mas veja, então, toda a qualidade moral e intelectual vem do espírito. Aí uma pergunta anexa de Kardec, Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito. Olha só, ele definiu. Então, o de um homem de bem é um bom espírito, de um homem viciado, de um mau espírito. E o espírito de verdade responde sim, mas dizia antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, ou os que chamais demônios. Então, aqui o espírito de verdade explica que um espírito mau, como ele diz aqui, um homem, digamos assim, um homem viciado de um mau espírito, não quer dizer que existem maus espíritos. Existem espíritos imperfeitos que estão no mal momentaneamente e em algum momento eles vão sair. E ele ainda lembra, se não fosse assim, nós teríamos que crer em demônios, seres criados eternamente para o mal, ou anjos, seres nasceram perfeitos, E, como nós sabemos sobre a justiça de Deus, Deus não seria injusto de criar seres já perfeitos e elevados e nós aqui passíveis ao sofrimento, ao pecado e ao erro. Questão número 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Olha a resposta do espírito. De indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Então, da mesma forma que nós vemos os homens aqui na Terra, eles só trazem o reflexo do que eles são em espírito. Então aquele espertinho, aquele que gosta de dar golpe, o brincalhão, aquele que gosta, digamos assim, aplicar golpes nas pessoas, eles são espíritos que já trouxeram neles isso, de várias em várias encarnações, com esse comportamento. Não é digamos assim, ninguém mudou por mágica, não é uma prova, eles vêm com esse comportamento porque eles são assim. E eles só continuam isso em vida. Questão 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Olha só que curiosa essa pergunta. E ele diz aqui, não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Então vejam, tudo que nós trazemos foi cultivado através das nossas encarnações e através das nossas escolhas. Questão número 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E ele diz, seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos, ele tem um só, e este é que pensa, que comanda, que decide. Questão número 365. Por que homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Olha que pergunta curiosa que ele fez aqui, e nós sabemos que isso existe. Às vezes pessoas muito inteligentes, com muito conhecimento, e às vezes pendem para o crime, para o vício.
e diversas situações do mal, mesmo tendo muita inteligência. Vamos ver a resposta dele. É que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma sensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra em moralidade. Lembram as duas asas que Emmanuel falou, né? A ciência e o amor, né? Ou seja, o conhecimento e o amor, ou muitas pessoas falam também sobre o conhecimento e a caridade, né? Então digamos assim, a parte científica e a parte filosófica moral. Nós temos que evoluir nesses dois quesitos. Por isso que existem pessoas muito inteligentes, mas falhas moralmente, às vezes pessoas moralmente e praticantes do amor e da caridade, uma elevação muito grande e às vezes paupérrimas em questão de inteligência, de estudo, de conhecimento. Tá? Mas um não invalida o outro, nenhum é mais importante que o outro, mais válido que o outro. Os dois têm que ser, como ele disse aqui, equilibrados, né? E aí nós vamos fazendo esse trabalho durante as encarnações. Questão 366. Quem pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial. Olha só, isso talvez provenha muito de histórias mitológicas, né? Porque tem o espírito de ciência, o espírito de arte, o espírito disso, o espírito daquilo. Né? Mas vejam, ele está perguntando aqui, né, sobre essas faculdades intelectuais e morais. Seriam diferentes espíritos? Vamos na resposta. Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir, lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sobre a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda aqui, toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo. Mas entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos por uma causa de um Deus, de um único Deus. Então vejam, não existem diversos espíritos. Se assim fosse, nós nem teríamos culpa dos nossos erros e também não teríamos culpa dos nossos acertos. E mesmo tendo os espíritos, que são outras individualidades, mas nos influenciam, né, nós é que temos a decisão. Nós que sempre pendemos para o bem ou para o mal, se quisermos. Nós nunca somos tão oprimidos a ponto de não ter escolha. Tá? E aí tem uma consideração de Kardec aqui. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que é a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade do ar e não de tantas espécies quantas sejam as do som. Viram a comparação interessante que ele fez? Resultaria desse sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros espíritos que vieram ou que se foram fazendo dele um ser múltiplo sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidades. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então, viram? Toda manifestação de inteligência, de amor, de caridade, as questões tanto da ciência como da filosofia, elas provêm do espírito. Somos influenciados
Sim, mas nós fazemos as escolhas, nós temos capacidade de discernir, de estudar, conhecer, aprender e aplicar. E tudo isso é levado através das nossas encarnações, nós levamos os nossos conhecimentos, o nosso desenvolvimento moral e nós continuamos desempenhando ele nas outras encarnações. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo do Livro dos Espíritos. No próximo, vamos falar sobre influência do organismo, ainda no mesmo capítulo, e vamos continuar na questão número 367. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.